Existem algumas coisas que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? E a gente pensa assim, se eu soubesse disso antes seria melhor. Então eu preparei esse vídeo se eu pudesse falar algumas coisas pro meu eu de 20 anos. A gente vai amadurecendo, né? E a gente vai pensando assim, cara, se eu soubesse disso antes, tudo teria sido melhor. Então eu fui pensando, pra preparar esse vídeo, eu pensei assim, o que eu falaria pra mim, que hoje eu sei, que o meu Igor de 20 anos gostaria de saber? Acho que a primeira coisa, eu acho não, tenho certeza, a primeira coisa que eu ia falar pra esse Igor mais novinho seria... Ai, chega a me arrepiar, gente. Igor, não tenha medo de errar. Sério, pequeno Igor, você vai cometer muitos erros, não são poucos. Na sua escolha de amigos, você vai errar nas suas decisões profissionais, nas suas decisões de relacionamento, de carreira. Você vai tropeçar várias vezes e muito feio, você vai achar que tá tudo perdido, mas você sempre vai aprender, e você vai aprender que esses erros vão te fazer evoluir, Igor. Nesse processo, nessa jornada, a gente vai entendendo isso, né? Que não adianta, os erros, eles são parte do seu caminho, da sua caminhada. Cada erro que você vai tendo ali, ele vai se transformando literalmente numa fonte de aprendizado, numa lição, num sinal de que você tá tendo, né? De que você, sei lá, você tá se permitindo arriscar, viver, né? Eu falaria muito isso pro meu Igor mais novo. Se você passar a sua juventude, a sua vida tentando evitar as falhas, você não vai viver de verdade. A segunda coisa que eu diria pro meu Igor mais novo é pra você aproveitar mais o presente, né? Eu acho que quando a gente é novo, a gente fica tanto nessa correria do futuro, né? A gente fica tão focado lá na frente, em chegar lá, que a gente acaba esquecendo de viver o agora, né? Então hoje eu tenho 27 anos e eu gosto muito de valorizar esses momentos simples, de sentar com a minha família, de sentar com a minha mãe à tarde, de tomar um café, comer um bolinho, sabe? De fazer um almoço no domingo com a minha família, ou de encontrar os meus amigos pra uma conversa, sei lá, pra falar de qualquer coisa. Porque a gente vai percebendo que, conforme a gente vai amadurecendo, que isso é o que tem valor. A vida é feita desses pequenos momentos, sabe? Claro que você tem que planejar, é claro que você tem que pensar no seu futuro, ter ambições. Mas não adianta você viver com a sua mente só lá no futuro, porque esse futuro não é certo, é incerto. E a única coisa que você pode mudar, que você pode viver, a única coisa que você realmente tem é o presente. Então aproveitar o hoje, né? Entender que a vida acontece no agora, me trouxe... Nossa, gente, é inexplicável. E eu pensei num conselho que eu gostaria de ter escutado quando eu era mais novo também. Que é basicamente você escolher muito bem quem vai estar do seu lado, quem você vai ter por perto. Eu acredito que isso é um ponto crucial. As pessoas acabam deixando entrar na vida delas, né? Pessoas muito diferentes que têm um impacto ali na sua jornada, que pode trazer uma energia negativa. Ouviu falar sobre aquele ditado de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Pois é, isso é a maior verdade, né? Se você acaba se cercando de gente negativa, que só tá reclamando, que não te apoia, que só te coloca pra baixo, é isso que vai acontecer com você. Quando a gente pensa no outro lado da moeda, se você tá com pessoas do seu lado que te incentivam, que te inspiram, que te acreditam, que motivam você, que entendem o seu potencial, a probabilidade de você crescer é muito grande. Então, pequeno Igor, escolha bem os seus amigos, as suas parcerias de vida, porque é como num time de futebol. Tem que todo mundo trabalhar pra ir pra frente. Acho que esses 3 pontos, né, de abraçar o erro, de viver mais no presente, de escolher ser mais seletivo com as pessoas que estão ao nosso redor, são grandes pilares que vão fazendo a gente ter uma vida mais leve e também uma vida mais significativa. Hoje eu sinto que eu vivo nessa leveza maior. Hoje eu sinto que os meus dias não me massacram mais tanto, porque quando a gente tá com a mente só lá no futuro, a cabeça parece que fica literalmente numa pressão muito grande. Outra coisa que eu diria pro meu Iguinho de 20 anos seria cara, investe mais em você, sabe? Não compra coisa, não compra carro, não compra iPhone, não compra... Investe em você, sei lá, em viagens, em conhecimento. Porque quando a gente é novo, né, é uma época que a gente quer impressionar. É uma época que você tem toda essa influência das redes sociais, que você quer mostrar que você tem roupas caras, de que você viaja pra lugares legais, você tem um carro maneiro. Mas no final de tudo isso, cara, por exemplo, eu comprei um carro que era o meu sonho, era um Kia Sportage. Esse carro era o meu sonho da minha vida de ter ele. Depois que eu comprei ele, um bem material,
E eu já o vendi, né? Mas hoje eu não tenho lembranças dele, mas eu tenho lembranças das viagens que eu fiz enquanto eu tinha o carro. Da casa que eu fiquei de frente pra praia em Arraial do Cabo. Do Beto Carreiro que eu fui com meu sobrinho, com a minha família. Então olha como investir na gente, em experiências, é muito mais gostoso a longo prazo. Porque isso transforma você. E só você... Você é a fonte de criadora de tudo. Só você tem a força pra transformar a sua vida, tem a força para transformar a vida das pessoas ao seu redor. Então, ao invés de você pensar no dinheiro para impressionar as outras pessoas, começa a investir em algo que vai te transformar. Porque quando você se torna uma pessoa rica de experiência, uma pessoa culta, você naturalmente se torna mais interessante. E aí as pessoas te olham com outros olhares e aí começa a vir mais oportunidades. Então olha como uma coisa liga a outra. Outro conselho essencial que eu falaria pro meu iguinho de 20 anos seria: cara, começa a ver mais essas oportunidades e dizer sim, sabe? Não deixa as oportunidades passar. Porque as oportunidades que você agarra aqui, ela te leva pra essa, te leva pra essa, te leva pra essa, te leva pra essa, te leva pra... Vai te guiando a várias outras. Mas se você não agarra essa que apareceu aqui, nenhuma outra acontece. Então quantas vezes na nossa vida a gente para e pensa: mas será que isso é pra mim? Mas não sei se eu tô pronto pra isso. Não sei se vale a pena eu me arriscar nisso. Olha que só de você ter tomado essas decisões, como a sua vida poderia estar diferente se você tivesse tomado essas decisões, né? Porque o fato é que você nunca vai estar 100% pronto pra nada. Você vai amadurecendo no caminho. E por que eu tô pensando nisso? Porque as melhores coisas da minha vida aconteceram quando eu fui me abrindo, quando eu fui agarrando essas oportunidades que mais me assustavam. Por exemplo, participar de um evento, né? Sei lá, ir para um outro país, né? Tudo isso, você conversar com uma pessoa de alto escalão, você apresentar alguma coisa importante, uma palestra, alguma coisa... Tudo isso que eu fui fazendo ia me tirando da minha zona de conforto. E essas decisões que você vai tendo na sua vida, elas são como portais. É o que eu falei, uma vai ligando a outra. Você atravessa uma porta e do outro lado tem outra, e do outro lado tem outra. Mas se você não atravessa a primeira, todas as outras ficam trancadas. Então entenda que a vida nunca vai ser sobre você estar preparado. Mas é sobre você se jogar, sobre você confiar em você, e ter a certeza de que no meio do caminho você vai aprender e você vai ficando cada vez melhor. E isso me leva a um outro grande... Nossa, isso é muito importante. Não se compare com ninguém, pequeno Igor. Gente, a comparação é o maior veneno do nosso século. E ainda mais quando a gente é jovem e tem essa enxurrada de conteúdo nas redes sociais de pessoas jovens que são milionárias. Porque você acaba se comparando muito, né? Então, sei lá, quando você tá iniciando sua vida adulta aos 20 anos, você olha pra tudo quanto é lado e parece que tá todo mundo feliz, parece que tá todo mundo melhor do que você. Sei lá, o fulano tá num emprego que tá pagando muito bem, a ciclana já comprou uma casa, ou outro fulano foi morar fora, comprou um apartamento. E aí você começa a se comparar e isso trava você, isso machuca a sua mente. Acaba se sentindo como se você estivesse perdendo o jogo da vida. Mas isso que é legal quando você vai amadurecendo, porque você entende que a vida não é um jogo. Quer dizer, ela é um jogo, mas não é sobre um ponto final ou sobre qualquer conquista, né? Não é uma corrida de 100 metros que você tem que atravessar ali a linha de chegada. Não, é uma maratona. Ela se perpetua. E essa ideia de pensar que a vida é uma maratona, isso vai fazendo você entender de que na maratona, cada um tem o seu ritmo, cada um tá ali na sua jornada, cada um tem as suas metas, cada um tem os seus motivos para estar ali. E aí, quando você para de se comparar, você começa a ver todo o caminho que você já percorreu na jornada ali, na sua maratona. Tudo que você já conquistou, tudo que você ainda tem para conquistar pela frente. E aí você vai entendendo que, cara, não é sobre os outros corredores, é sobre você mesmo, é sobre você competir com a sua melhor versão. Ou melhor, competir com o seu de ontem para a sua melhor versão. Olha, todos esses ensinamentos que eu tô te passando agora são coisas que eu fui aprendendo durante a minha jornada, que eu fui evoluindo, que eu fui entendendo, que eu fui amadurecendo, né? Então, investir mais em você, se abrir mais para as oportunidades, viver mais no seu presente, não se comparar mais tanto às pessoas. Tudo isso são verdadeiras chaves que vão desbloqueando pra gente que tá nessa vida tão corrida, uma vida mais satisfatória, uma vida mais leve. Você começa a entender que o tempo vai passar de qualquer jeito. Você não precisa correr para alcançar alguma coisa. Você vai fazendo um pouco por dia que uma hora você vai chegar lá no seu tempo, na sua maratona. Conselho fundamental que eu daria pro meu Igor mais novo, que hoje eu tomo conta
absurdamente, mas que há 3, 4 anos atrás eu não olhava, é cuidar da saúde. Quando você é novo, você acaba achando, né, que você tem uma saúde de ferro, que você é invencível, que você é o homem de ferro e que você só precisa trabalhar e estudar. E aí você começa a dormir mal, porque você tá muito ocupado, começa a se alimentar mal, porque tá na correria, começa a comer de qualquer jeito, começa a comer miojo. E aí você vai ignorando o seu corpo, só que o seu corpo é a sua máquina. E depois de certa idade, por exemplo, eu tô com 26, ainda não é uma idade tão avançada, mas antes coisas que pareciam fácil já começam a ter um peso maior, né? Então, por exemplo, se eu não tenho uma noite boa de sono, cara, isso já afeta completamente o meu humor, isso já afeta a minha saúde física. Eu posso sentir coisas no corpo se eu não durmo bem, se eu não como bem. Então, se você ainda não virou essa chave na sua vida, começa a fazer isso agora. Começa a praticar exercício. Começa a adotar uma boa alimentação. Começa a beber mais água do que você bebe refrigerante ou cerveja. Começa a consumir 3 litros de água por dia. Por quê? Porque são pequenas mudanças como essa que você vai fazendo, que elas vão acumulando ali e vão fazendo uma grande diferença para você, pro seu futuro, para os seus objetivos. E não é só você cuidar do corpo, é você cuidar também da sua mente, da sua saúde mental, porque ambos se conectam para que você tenha para que você seja o seu melhor. A cabeça saudável é o motor do seu corpo saudável. Outro ponto crucial que eu falaria para mim é: economize mais e planeje mais, ao mesmo tempo que você não deixa de viver. Né? Eu acho que seria eu reduzir mais os meus custos e viver mais com um custo de vida baixo. Então, ao invés de ir para restaurante muito caro, vai fazer uma corrida no aterro do Flamengo e beber um coco. Olha como a gente ressignifica e como fica mais barato e como você consegue guardar o seu dinheiro para fazer planos maiores, como uma viagem, que já é uma experiência, ou comprar a casa dos seus sonhos. Aí você começa a gastar muito dinheiro e você fica focado em só ganhar mais dinheiro, e aquilo vai entrando num fluxo contínuo que vai machucando a sua mente sem você nem perceber. Você acaba esquecendo do seu presente, né? Do que tá rolando agora, de viver as coisas simples. Acredito que o equilíbrio é a chave para tudo na vida. Então pega um pouco do que você recebe todo mês, cara, abdica daquela pizza, guarda um pouco, constrói ali a sua reserva de emergência. Você tem reserva de emergência? Eu tenho para 10 meses uma reserva de emergência. Isso não significa você deixar de viver, você parar de gastar, você ficar com medo de gastar. E aí você começa a gastar com pequenos momentos como esse de fazer uma corrida, de beber uma água de coco, que vão te trazer uma alegria, uma experiência diferente. Eu confesso que hoje sair para praticar uma corrida e beber uma água de coco vale muito mais para mim do que qualquer bem material. Agora, chegando no final desse vídeo, eu quero te dar... Eu guardei para passar nele no final, acho que o conselho mais importante é você ter sempre a coragem de mudar de rota. Cara, eu me arrepio falando isso. Por quê? Porque quando você tem, sei lá, seus 20 e poucos anos, né, você acha que qualquer decisão que você vai fazer na sua vida, ela é definitiva e é pra sempre, né? Então a gente começa a pensar assim, cara, então eu vou fazer essa faculdade, eu vou trabalhar pra sempre com isso. Vou entrar nesse trabalho, eu tenho que ficar aqui, crescer aqui, tenho que me aposentar aqui. Mas não é isso, você vai começando a perceber que as mudanças, cara, elas fazem parte desse processo. Então se alguma coisa não tá sendo legal, ou se deu errado, não tem problema. Tenha coragem, ajusta a sua rota. Seja, sei lá, você mudar de faculdade, você mudar de emprego, você começar uma faculdade agora, ou você mudar seu relacionamento. Cara, se o seu relacionamento não tá te fazendo bem, isso não é pra ser pra sempre pra você. Essas mudanças, elas são assustadoras, elas não são fáceis, mas elas são libertadoras. E às vezes no momento a gente não enxerga que é uma boa decisão, mas lá na frente a gente começa a ter certeza. E, por fim, um conselho seria, Igor, acredite mais em você, cara. Acredita mais em você, você é forte, você é capaz, você é inteligente, mais inteligente do que você imagina. Medo vai aparecer, as dúvidas vão entrar no nosso caminho, a gente vai ficar pensando, mas será que isso aqui dá certo? Será que eu tenho que fazer isso aqui? Mas eu não sei. E aí começa um monte de coisa a te parar. Então quando você entende que você não tem e que você não precisa ter todas as respostas agora, você só precisa pensar no seu próximo passo. O que você tem que fazer daqui a pouco? Não é pensar no lá, é fazer o pequeno para ir chegando no lá. E por mais difícil que pareça, esses desafios que você vai tendo, que você vai enfrentando, como eu tenho vários, eu já gravei vários vídeos aqui, né, no canal contando sobre isso. Esses pequenos desafios vão se tornando as suas histórias de superação, as suas histórias de motivação. Então, isso é uma coisa que hoje, com o amadurecimento, ainda nem tão maduro. Eu sei que
Antes eu acreditava que eu sabia muita coisa. Hoje, com 20 anos, eu acreditava isso. Hoje, com 26, eu tenho certeza que eu não sei nada, que eu ainda tenho muito pra aprender. E esse é o tesão da vida. Porque quando a gente é novo, a gente tá aprendendo a remar o barco. Então a gente tem medo de errar qualquer desvio de rota ali do barco. Mas quando você pega experiência, quando você erra a rota, quando você começa a dominar o barco, você começa a ficar craque nisso. E aí você começa a ficar mais despreocupado, você começa a ter mais controle. E assim é a vida. A gente entender que tudo que nós passamos antes ou que estamos passando agora são catapultas para nos levar para frente, porque o melhor sempre ainda está por vir. E ó, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu tô postando vários vídeos bem legais todos os dias. O YouTube tá te recomendando algum outro muito bacana. E se o YouTube tá falando pra você assistir, é porque o vídeo é bom. Então clica aí e vai lá. A gente se vê no próximo vídeo.